Isto não devia ter acontecido. O clube esteve a centímetros de garantir um reforço que já podia estar a fazer a diferença. Tudo alinhado. Tudo combinado. Só que alguém travou. Porque não se venderam os jogadores certos, porque a estrutura ficou à espera, porque quem decide deixou cair um plano que estava desenhado com antecedência. Ficou tudo parado. E o pior? Houve quem dissesse, era para ser no verão passado. Era. Mas não foi. E agora, só agora, vai chegar. Tarde demais? Depois vem aquela que ainda custa engolir. Uma ferida que nunca sarou. Alguém que saiu com o coração partido, com o clube em chamas e os adeptos divididos. E agora, anos depois, vem dizer que gostava de voltar. Que sente saudades. Que quer acabar onde tudo começou. Dá para acreditar? Há quem nunca esqueça, mesmo depois de tudo. Mesmo depois da maior vergonha. E há quem ainda acredite que um regresso pode acontecer. E no meio do ruído, há um nome discreto que acaba de renovar. Um jogador que poucos conhecem, mas que tem dado tudo pela B. Vai ficar até 2029. Pode até nem ser notícia de primeira página, mas para quem segue a formação e sente o clube a sério, isto importa. Porque é com estes que se constrói o futuro. Com os que ficam. Com os que querem. Faz like, ativa o sininho, subscreve. Isto ainda agora começou. Mas isto é só o começo. Estava tudo preparado. O Sporting podia ter fechado o Georgico Churashvili no verão de 2024. Tudo alinhado. Tudo pronto. Mas alguém travou. Alguém decidiu que não dava para avançar. E o motivo? Hugo Viana não conseguiu vender os jogadores que precisava de despachar. Ponto final. Um erro de gestão que nos tirou um médio de qualidade durante uma época inteira. Um erro que ninguém explicou aos adeptos. E agora vem o próprio Felipe Minambres, ex-diretor do Levante, dizer tudo numa entrevista. Revelou o que se passou nos bastidores, como foi contactado diretamente por Hugo Viana e como ouviu da boca do então dirigente do Sporting. Íamos fazê-lo no ano passado, mas não saíram os jogadores que queríamos vender para o trazer. É uma vergonha. E não ficou por aí. Minambres contou também que Hugo Viana ficou incomodado com a saída de Andrés Garcia, que trocou o Sporting pelo Aston Villa. Disse que o antigo homem forte do futebol leonino ficou meio chateado com essa saída. A estrutura estava a ruir e nem os negócios que podiam fortalecer o plantel avançavam. Churashvili estava na lista. Estava pronto. Mas teve de esperar. Um ano de atraso por causa de más decisões internas. Isto é inadmissível. E quando finalmente o negócio avançou, quiseram esconder tudo. Não comunicaram, mantiveram silêncio. Minambres diz que já estava tudo tratado, exames médicos feitos, contrato fechado, tudo definido. Mas mesmo assim, o Sporting quis guardar segredo. Como se os adeptos não tivessem o direito de saber. Como se estivéssemos a falar de uma operação clandestina. E ele até disse, por mim, teria sido comunicado. Porque o jogador já sabia, estava tranquilo e já tinha um futuro. Mas quem manda em Alvalade decidiu o contrário. Esconder. Silenciar. Proteger o quê? Churashvili chega agora. Assinou até 2030. Tem uma cláusula de 80 milhões. Custou 5,5 milhões e pode chegar aos 7,5 com objetivos. Um médio georgiano de qualidade, técnica, visão, intensidade. Um jogador que podia ter sido fundamental há meses. Que podia ter feito a diferença numa época em que andámos a tapar buracos no meio-campo. Que podia ter dado alternativas reais ao treinador. Mas que só agora, por culpa de quem falhou nas vendas, vai vestir a nossa camisola. É disto que estamos a falar. De erros que atrasam o crescimento do clube. De uma estrutura que já não está cá, mas que deixou cicatrizes. Hugo Viana saiu para o Manchester City, mas deixou para trás dossiês mal fechados, oportunidades desperdiçadas, negócios adiados. Este é um deles. E não é pequeno. É um daqueles que doem. Porque foi público. Porque foi revelado. Porque podia ter sido diferente. Agora resta acreditar que Churashvili ainda venha a tempo de marcar a diferença. Mas ninguém apaga o que ficou por fazer. E ninguém esquece que esta direção falhou. E quando se falha assim, os adeptos não perdoam. Há feridas que o tempo não fecha. Há decisões que continuam a queimar por dentro, mesmo quando a poeira parece ter assentado. Foi há 6 anos, mas ainda está tudo presente. A dor, o choque, a raiva.
A humilhação. A saída de Alcochete não foi uma simples transferência, foi uma fuga. E agora, o que ninguém esperava, William Carvalho, esse mesmo, veio a público dizer que quer voltar. Que gostava de terminar no Sporting. Que sente falta. Que ainda sente o clube. Numa entrevista à Sport TV, sem rodeios, sem filtros, William confessou que vai na alma. Disse que o Sporting é o clube do seu coração. Que tem um carinho enorme. Que gostava de voltar. Que adorava terminar aqui. E quem ouve isto, sente um nó na garganta. Porque não é qualquer um que diz isto. Não é um estrangeiro qualquer que passou por cá. É um dos nossos. Um dos que subiu da formação, que cresceu em Alvalade, que brilhou em campo com classe, que foi campeão da Europa com Portugal. É impossível ficar indiferente. Mas, ao mesmo tempo, há um peso. Porque todos nos lembramos de como tudo acabou. A invasão à academia, o caos, o medo, os contratos rescindidos, os jogadores a fugir, os processos, a guerra aberta. E William foi um dos que saiu. Foi um dos que virou costas quando tudo desabou. Recebeu 20 milhões do Betis e seguiu caminho. E agora quer voltar? Isto divide. Isto mexe. Há quem diga que perdoar é crescer. Mas também há quem nunca esqueça. Porque quando o clube estava no chão, poucos ficaram. E agora, depois de 6 anos e mais de 200 jogos pelo Betis, William aparece com esta? Há quem veja amor. Há quem veja oportunismo. Mas uma coisa é certa, a declaração mexeu com toda a gente. O timing também não é inocente. William tornou-se, no último fim de semana, o estrangeiro com mais jogos da história do Betis. Um feito tremendo. Um marco. E talvez por isso, por sentir que o fim da linha se aproxima, começou a olhar para trás. E quando olha para trás, vê o Sporting. Sempre o Sporting. É difícil não sentir nostalgia. Aqueles tempos em que ele mandava no meio-campo, em que era o patrão da equipa, em que parecia estar em todo o lado. E pensar que podia voltar a vestir de verde e branco, mesmo que só por mais uma época, mesmo que só para acabar a carreira, faz pensar. Faz sonhar. Mas também faz hesitar. Porque há feridas que ainda não cicatrizaram. Os adeptos estão divididos. Mas não estão indiferentes. Uns querem o regresso. Outros dizem que não faz sentido. Que quem saiu daquela forma não pode voltar como se nada fosse. Mas a verdade é que, no meio de tantas declarações vazias que se ouvem no futebol, esta veio carregada de sentimento. E isso mexe com qualquer sportinguista. Às vezes, as melhores notícias não vêm com foguetório, nem com manchetes. Vêm em silêncio. Discretas, mas certeiras. É isso que está a acontecer com David Moreira. Um nome que, para muitos, ainda passa ao lado. Mas para quem vive o Sporting por dentro, sabe que isto é importante. Muito importante. O ala esquerdo de 21 anos, que tem dado nas vistas na equipa B, vai renovar contrato até 2029. É oficial. É negócio fechado. E é mais um sinal de que o clube quer segurar o talento da casa. A decisão veio da administração liderada por Frederico Varandas. E mesmo que não se fale tanto, mesmo que este nome não esteja em todos os debates, o que ele fez esta época não pode ser ignorado. Foram 19 jogos pela B. 3 assistências. Sempre regular, sempre presente. Ainda deu uma perninha nos sub-23. Mais 10 jogos, mais minutos, mais experiência. Está a crescer. Está a afirmar-se. E agora, com esta renovação, ganha força para dar o salto. Mas não é só dentro do clube que se nota. Lá fora também estão atentos. O nome dele já circula em algumas listas. A chamada à seleção de Cabo Verde é a prova disso. Foi convocado. Esteve lá. Só não entrou. Ficou no banco. Mas só o facto de estar convocado já diz muito. Mostra que está no radar. Que tem potencial. E que está prestes a explodir. Agora, com um novo contrato fechado, abre-se uma nova porta. A pré-época. E tudo depende do que acontecer com a equipa B. Se subir à Liga 2, pode continuar por lá a crescer com mais competitividade. Se não subir, pode muito bem ser chamado para integrar os trabalhos com a equipa principal sob as ordens de Rubén Amorim. E isso seria um salto gigante. Um prémio justo. E um passo que muitos na academia acreditam que está perto de acontecer. Há quem desvalorize estas renovações. Quem acha que são só notas de rodapé. Mas não são.
O futuro do Sporting também se constrói assim, com jogadores que já sentem o clube, que não precisam de adaptação, que sabem o que é vestir aquela camisola. E David Moreira está a mostrar que tem tudo para ser um deles. Não precisa de ser estrela já. Precisa é de tempo, de espaço, de confiança. E isso está finalmente a acontecer. É este tipo de decisão que mostra que há uma ideia, que há um plano. E que, mesmo no meio de todas as tempestades, o clube está atento ao que realmente importa. Formar, renovar, apostar. David Moreira é só mais um nome, para já. Mas pode ser muito mais. Pode ser aquele que, daqui a 2 anos, está a brilhar em Alvalade. E aí, vamos lembrar-nos desta renovação como ponto de viragem. Porque o Sporting também é isto. É acreditar nos nossos. É construir por dentro. E quando um dos nossos assina até 2029, é mais do que papel. É um sinal de que o futuro está a ser preparado com cabeça, com visão, com coração.